Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando mais uma vez, tá legal? A gente vai fazer hoje uma aulinha de resolução da nossa P1, tudo bem? A gente fez prova na semana passada, né? Vocês fizeram prova e aí a gente combinou, eu tô mandando para vocês aqui essa aulinha em que a gente vai comentar, né? Os exercícios que a gente viu na prova, as resoluções, né? Qual que é o gabarito, tá legal? E obviamente que eu fico à disposição, né, caso alguém tenha dúvidas em relação à resolução de algum exercício, né, enfim, em relação a alguma dúvida de algum gabarito, né, então pode entrar em contato comigo que a gente conversa como sempre, tá? Então o primeiro exercício, pessoal, esse exercício aqui é um exercício de funções, tá bom? Então é um exercício que apresenta quatro gráficos, quatro figuras, tá? Os números aqui ficaram um pouco pequenos, eu vou aumentar aqui. Então a gente tem uma figura 1, né, um gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 e gráfico 4, tá? E aí ele fala para a gente analisar algumas afirmativas, né? E aí a gente tem que assinalar o que é verdadeiro, o que é falso e ver qual que é a solução, qual que é a alternativa correta, né? Então assim, ó, primeira afirmativa, né? Afirmativa 1 fala assim, ó, o conjunto imagem, né? Que é essa aqui, ó. O conjunto imagem da função 4 é esse conjunto aí, ó, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, tarana, até mais ou menos 6, tá? Então, o que é o conjunto imagem da função? O conjunto imagem da função a gente vê no eixo y, tá? Então, lembra que no eixo x a gente tem o domínio da função e no eixo y a gente tem a imagem da função, tá legal? Então, o que está acontecendo? Para a gente saber qual que é o conjunto imagem, a gente pode usar aquele truquezinho de projetar o gráfico, tá legal? No eixo y, tá? Então, quando a gente projeta essa função que está aparecendo aqui uma escadinha, né? O que vai acontecer? A gente vai obter esses pontos aqui, ó. Vai ter esse ponto, vai ter um ponto aqui. Esse aqui, ó, vai ser... Eu tô... tentar aumentar aqui, tá? Esse aqui vai dar bem em cima do 2, o outro vai dar em cima do 3, aí aqui esse outro aqui vai dar em cima do 4, né? Vai ter um que vai dar em cima do 5 e outro que tem em cima do 6, tá bom? E se você fizer aqui para a parte de baixo, vai dar a mesma coisa, tá? Então, ou seja, tem alguns pontos aqui, ó, os pontos que estão entre 2 e 3, tá legal? A imagem está dando o quê? A imagem está dando o número 2, certo? Os pontos que estão aqui é o 3, né? Os pontos que estão entre 3 e 4, a imagem está dando o número 3 e assim por diante, tá bom? Então isso aqui a gente chama de função menor inteiro, tá? É a função que pega, por exemplo aqui, né? Aqui teria, sei lá, números do tipo 3, alguma coisa e associa, é como se jogasse fora essa parte das casas decimais. Aí dá o gráfico, tem esse aspecto de escadinha, tá? Então, se você for olhar as imagens, que é a projeção no eixo y do gráfico, sim, tá certo. A imagem dessa função 4, né? É esse conjunto aí, né? Vai ter os positivos e pro lado de baixo aqui vai ter os negativos. Então, menos 1, menos 2, né? Um para cada nível dessa escadinha aqui. Aí fala assim, ó. O 1 e 4 são gráficos de funções ímpares, tá? Então vamos olhar aqui, ó. 1 e 4 são gráficos de funções ímpares. O que é uma função ímpar, tá? Uma função ímpar é uma função que satisfaz assim, ó. Ela calculada no menos x tem que ser menos, né? Ela calculada no x, tá? Isso faz com que o gráfico tenha uma simetria em relação à diagonal, se não me engano, a antidiagonal, certo? Então, por exemplo, assim, se você pegar a antidiagonal e aí você fizer uma reflexão do gráfico, você bate em cima dele mesmo, tá? Então a gente aqui está falando que 1 e 4 tem tem essa propriedade da função ser ímpar, tá? Então vamos analisar, ó, esse gráfico aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ele está saindo aqui do zero, ele está subindo aqui, está batendo no 1, ó. Depois no π aqui, né? Tá vendo no π aqui ele voltou no zero, tá legal? Esse ponto aqui, ó, que é justamente o meio do caminho, é o π sobre 2, né? Aqui você tem o 3π sobre 2, onde ele dá menos 1 aqui, né? Tá vendo? Aqui é o menos 1 e depois 2π ele bate no zero. Essa função aqui está com muito jeitão de função seno, tá legal? Opa, só um minuto, perdão, gente. Essa função está com jeitão de função seno, tá legal? E se você olhar, quando você calcula ela, por exemplo, tá vendo aqui, ó, vamos pegar o π sobre 2 e você calcula ela aqui no menos π sobre 2, tá vendo que inverte o sinal, ó, que é o que você queria? Ou seja, ela no menos x vale menos o f de x. Então estou lembrando aqui que o seno é uma função ímpar, certo?
Então, no caso do gráfico da função 1, essa afirmativa está correta. Vamos olhar a função 4. Ó. A função 4, que é a função tipo escadinha, deixa eu apagar aqui um pouco o que eu fiz, né? Vamos olhar se ela tem essa propriedade de que ela calculada no menos o número, né, é menos ela calculada no número positivo, tá legal? Então, por exemplo, assim, ó, se você pegar ela aqui, vamos pegar num número aqui entre, sei lá, aqui está o 3, certo? E aqui está o 2, né? Então, aqui entre 2 e 3, por exemplo, é quando você olha entre o menos 2 e o menos 3, tá vendo? Ó? No caso aqui, tá vendo que dá o resultado negativo? Ó? Quando você pega, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar esse número aqui, suponho que ele seja o 2,7, tá legal? Quando você vem aqui e pega o menos 2,7, tá vendo que o resultado, ó, tá dando o negativo do que dava antes. Então aqui estava dando 2, aqui está dando menos 2, certo? E isso se repete, tá legal? Se você passar a diagonal y igual a menos x, o que está acontecendo? Quando você faz isso e você reflete o gráfico, ele dá um em cima do outro. Então a função 4 também é uma função ímpar, tá? Então, segunda afirmativa também é verdadeira, tá? Aí fala assim, apenas duas figuras representam gráficos de função. Aí tem que lembrar de um truquezinho que eu falei na aula, né? De como que a gente faz para saber se uma curva é um gráfico de uma função, tá? Então tem uma propriedade que quando a gente passa uma linha vertical pelo gráfico, tudo bem? Quando a gente passa a linha vertical pelo gráfico, só pode tocar a curva em um ponto, tá? Então, quando você vê aqui a função seno, beleza, tranquilamente, ela é uma função, né? Essa aqui de baixo, ó, tá com cara de função cosseno, tá vendo? Porque aqui, ela no zero, ela dá 1, aqui no π sobre 2, ela dá 0, né? Aí aqui, tipo, aqui é o π sobre 2, né? Aqui no π, ela tá dando menos 1, então isso aqui tem cara de cosseno de x, tá vendo? Também é uma função. Essa função escadinha também é uma função. Ó, toda vez que você faz uma reta vertical, não interessa por onde passa essa reta, ela só toca o gráfico, ó, num ponto, tá vendo? Então isso aqui também é função. A única que não é gráfico de função é a elipse, tá bom? Que é essa curva que está aqui. Porque se a gente passar uma reta aqui, o que acontece? Ela toca o gráfico aqui, toca o gráfico aqui. Significaria que esse ponto x ele tem duas imagens. Isso não pode acontecer com uma função. Então, quando fala apenas duas figuras representam um gráfico de função, não é verdadeiro, porque na verdade são três figuras que representam, tá? E ali está falando apenas. Então, aqui, essa afirmativa ela é falsa, tá? Então, fala na outra. Os intervalos menos 4 e 4, tá legal? E menos 2 e 2 são o domínio e a imagem, respectivamente, da função 2, certo? Veja bem, a função 2 nem é função, porque é uma elipse, tá vendo? Acabei de falar que ela não é função. Então, quando você olha esses intervalos aqui, ó, esse intervalo menos 2, né, ó, que ele fala aqui, ó, menos 2, 2, e você olha esse intervalo no x, o menos 4 e o 4, né? Então, não são domínio e imagem. Por quê? Porque não é função, e quem tem domínio e imagem é função. Então, isso aqui também é falso, tá legal? E por último, das quatro figuras, apenas uma é o gráfico de uma função par. Tudo bem? Das quatro figuras, apenas uma é o gráfico de uma função par. O que é a função par? A função par é o contrário, é f de menos x é igual a f de x, tá legal? Isso aqui, quando a função satisfaz isso, ela tem simetria em relação ao eixo y, tá legal? Tem simetria, o gráfico, né? Em relação ao eixo y, tá bom? Então, no caso, pessoal, a gente tem que olhar o eixo y, tá? Eu vou apagar um pouco aqui o que eu fiz, ó, porque eu rabisquei bastante, só para a gente voltar nas figuras originais, tá? Só vamos apagar um pouco aqui, ó. Vamos apagar um pouco. Então, vamos olhar, ó. Se eu olhar o eixo y, tudo bem? E eu fizer uma reflexão, o gráfico ele vai bater em cima? Observa que não, tá vendo? Essa parte aqui de cima da curva vai vir para cá, essa aqui que estava embaixo vai vir para cá, então esse aqui não vale, essa função, ela não é uma função par. Quando você olhar essa função aqui e você fizer uma reflexão em relação ao eixo y, né, de novo, ó, tá vendo que essa partezinha aqui, ela vem cair aqui, né? Essa outra partezinha aqui vem cair aqui, e aí vai dar diferente, né? Opa, perdão, vai cair mais para cá. E aí, ou seja, vai trocar, vai ficar tipo como se fosse um X aqui, então também não vai dar certo, tá?
Se você olhar já essa aqui, ó, quando você pega o eixo Y e você faz a reflexão, tá vendo? Ó, essa parte da curva cai em cima dessa, essa parte da curva cai em cima dessa. Ou seja, se você fizer a reflexão em relação ao eixo Y, a função cosseno, que essa aqui é a cosseno de x, é uma função par. A gente até tinha discutido isso na aula, né? Só lembrar que isso aqui era o gráfico do cosseno. Então essa aí é verdade. E essa aqui, meus queridos? Isso aqui não é nem função, tudo bem? Ó, acabamos de falar que isso aqui não é o gráfico de uma função. Então, se não é função, muito menos pode ser uma função par, tá legal? Então, fala aqui das 4 figuras, apenas uma é o gráfico de uma função par, é verdadeira essa afirmação, tá legal? Então, as afirmações verdadeiras são quais? É a 1, a 2 e a 5. Vamos ver o que as afirmativas falam, tá? Fala assim, ó, apenas 2 e 5 são verdadeiras. Isso aqui é o que? É falso, tá entendendo? Por quê? Porque a 1 também é verdadeira. Apenas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 1 a 3 não, a 3 é falsa, né? Agora, apenas a 3 e a 4 são falsas, tá vendo? Apenas a 3 e a 4 são falsas. Então, esse aqui é o gabarito da nossa questãozinha, tá? Então, apenas 3 e 4 são falsas, tudo bem? Vamos prosseguir. Aqui uma figura, um exercício, pessoal, que ele já tinha, né, caído em listas, eu acho aí, que fala do gráfico, né? Você tem abaixo, a figura abaixo mostra a relação entre pressão atmosférica, né, e altitude em quilômetros, aí para classificar as afirmativas como verdadeiras ou falsas, tá? Então, fala aqui assim, ó, a pressão atmosférica em função da altura, que aqui assim é P de H, e a altura em relação à pressão atmosférica são ambas funções decrescentes, tá? Isso aqui pode confundir um pouco. Então, o que está falando aqui, ó? Quando você fala da pressão em relação à altura. Então, suponha que você está numa altura H1 e você foi para uma altura H2 e essa altura H2 ela é maior do que a H1. O que vai acontecer com a pressão atmosférica? A pressão calculada no H1 ela vai ser o quê? Ela vai ser maior que a pressão calculada no H2, porque a gente sabe que a pressão atmosférica ela diminui com o aumento da altura. Então, o P de H ele é realmente uma função decrescente. Agora, vamos pensar na altura calculada em relação à pressão, tá? Então, eu vou pegar uma pressão, vou supor uma pressão P1, tudo bem? E aí eu vou pegar uma outra função, pressão P2, tá legal? E aí o que vai acontecer? Eu vou supor que a P2 ela é maior, tudo bem? Que a P2 é maior que a P1, certo? Que a P2 é maior que a P1. O que tem que acontecer com as alturas? Quando você calcula a altura na P1, o que acontece? Como a pressão aqui é menor, a altura tem que ser maior, tá entendendo? Então isso aqui fica assim, maior que a altura na P2. Então assim, se a pressão 2 aqui, ó, se essa pressão 2 ela é maior, o que acontece? A altura tem que ser menor, entendeu? Tem que ser menor. Então tá vendo que vale a mesma relação aqui assim, ó, tá vendo? Então pode confundir um pouco, mas essa primeira é verdadeira, tá? Tanto a pressão vista como função da altura e a altura vista em função da pressão são decrescentes, tá? Então, quando você olha nesse gráfico aqui, né, em que a gente tem pressão e altitude, tá vendo? Ó, fica mais fácil de ver que conforme a pressão aumenta, a altitude diminui, tá? E se você fizer o inverso, que seria fazer como se fosse assim, a reflexão em relação a essa diagonal, também dá uma função decrescente, tá? Então a primeira alternativa, ela é verdadeira. Aí fala assim, quanto mais alto, mais perto do Sol. Portanto, quanto maior for o valor da altura, maior também serão a pressão e as temperaturas correspondentes, tá? Isso aqui é falso, né, gente? A gente sabe que é falso, tá? Então a gente sabe que quanto mais a gente caminha para cima, né? Quanto mais alto a gente sobe numa montanha, apesar de a gente estar mais perto do Sol, mas não é tão perto assim para ficar tão quente, né? Na verdade, o ar vai ficando rarefeito, a pressão vai diminuindo pelo próprio gráfico aqui, né? E aí o que vai acontecendo? A temperatura ela diminui. Então, quando a gente vê essa afirmativa aqui é falsa, tá legal?
Então, a gente sabe porque a gente sabe que as funções são decrescentes, né? Então, quanto maior for o valor de H, menor vai ser o valor da pressão, tudo bem? Então, isso aqui é falso. Estudando física no ensino médio, aprendemos que pressão é o quociente da força pela área. Sabendo que o peso é uma força, podemos concluir pelo gráfico que quanto mais alto você sobe, maior é o peso do ar sobre você. Tá legal? Maior é o peso do ar sobre você. Então, tipo assim, ó, tá você aqui, né? Tá você aqui, tudo bem? E aqui, vamos imaginar que existe, né, uma massa de ar, uma coluna de ar, assim que se fala na física, né, que está exercendo um peso sobre você, tá legal? Quando esse peso ele vai na superfície do seu corpo, você tem uma pressão sobre você, tudo bem? E é isso que está falando essa alternativa. Estudando o ensino médio, podemos que pressão é o quociente da força sobre a área. Então, a pressão, está falando assim, é o quociente da força dividido pela área. Imagina que essa área é a área da superfície do seu corpo, tá? Sabendo que o peso é uma força, podemos concluir pelo gráfico que quanto mais alto você sobe, maior é o peso do ar sobre você. Tá legal? Maior é o peso do ar sobre você? Não, porque quanto mais alto você sobe, mais o ar fica rarefeito. Então, na verdade, menor vai ser o peso do ar sobre você. Tá entendendo? Então, isso aqui é o contrário. Essa alternativa aqui, ela é falsa, tá bom? E aqui na última tá falando assim, ó. H calculado em 250 é 8,85 e P de zero igual a 760, tá? Então vamos olhar onde é que está o... Vamos olhar aqui onde é que está o zero no gráfico, ó. Vamos olhar onde é que está o zero, ó. Então vamos olhar assim, eu tenho altitude aqui e aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a pressão no outro eixo. Altitude zero, onde eu estou? Eu estou em cima desse eixo, ó. Onde que o gráfico vai bater? Tá vendo aqui, ó? A pressão atmosférica ao nível do mar é 760. Então, P de zero é 760, tá? E aí, quando a pressão, tudo bem? Ela for... Quando a pressão ela for 250, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Aqui é a pressão. Quando a pressão for 250, ó, pressão 250, onde que a gente vai ter aqui, ó? 8,85, tá vendo? O Monte Everest fica a 8,85 quilômetros, né? O pico do Monte Everest. E aí, deixa eu só ver de novo aqui. Então eu tenho aqui 250 na pressão, tá vendo? 250 na pressão. E aí a altura é 8,85 km, tá vendo? Que é a altura do pico do Monte Everest. Então, o Monte Everest, 8,85 km, né, de altura. O pico do Monte Everest fica a 250 milímetros de mercúrio a pressão. Então, isso aqui também está certo, tá? Essa alternativa também está correta. Então, a gente tem aqui, ó, VFFV, tá legal? Então, onde que tem isso, ó? VFFV. Aqui a gente tem, ó, V... Tá vendo, ó? FFV. Esse é o gabarito dessa questão, tá bom? Pessoal, vamos para mais essa aqui. Essa é um exercício que dá os gráficos, né? Tem duas funções aí, uma reta, né? E uma função de segundo grau, uma parábola, né? E fala assim, as fórmulas das funções cujos gráficos são apresentados é a seguinte, né? Então vamos começar pela reta, que é mais fácil, tá? Então a reta, ó, a reta ela tá passando pelo ponto 1, 0, tudo bem? E tá passando pelo ponto 0, 0,4, tá? Então o coeficiente angular da reta, que a gente vai fazer? Vai pegar esse número e vai dividir por esse número, tá? Então o coeficiente angular da reta é igual a quanto? No caso tem esse ângulo θ aqui, ele vai ser 0,4, que é o valor desse cateto oposto, dividido por 1, entendeu? Esse é o coeficiente angular, é como se fosse o m da reta, tá? Só que aí, na verdade, assim, como a reta está decrescente, isso aqui tem um sinal negativo aqui na frente, então o coeficiente angular é menos 0,4, tá? Então a reta começa assim, ó, y igual a menos 0,4x, e aí vai ser mais o que, tá? Mais o que? Aí agora a gente vai ver onde que ela corta o eixo Y. Ela corta o eixo Y justamente aqui na onde? No 0,4. Então aqui vai ser mais, né? Mais
0,4, tá? Então veja, se você substituir ela no zero, tá vendo? Ó, se você substituir ela no zero, ela dá 0,4. Se você substituir ela no 1, vai dar zero, tá legal? Que é onde os pontos que ela tá passando. Então daqui a gente já consegue eliminar algumas alternativas, ó. Então aqui tem menos 0,4x mais 0,4. Então essa aqui por enquanto está correta, né? Essa aqui tem menos 0,4x mais 1, isso aqui está errado. Isso aqui tem menos x mais 0,4, também está errado. Aqui tem menos 0,4x mais 0,4 está certo. E aqui tem menos x mais 4, também está errado. Então já ficamos com duas alternativas só, né? Agora vamos olhar a função do segundo grau, tá? A função do segundo grau. Então, ó, a gente tem o que, ó? Essa função do segundo grau, vamos ver a maneira mais fácil de resolver. Ela está passando por quais pontos? Ela está passando pelo ponto 0, 0, tá vendo, ó? Está passando pelo ponto, pela origem, pelo ponto 0, 0, e está passando pelo ponto 2, 0, tudo bem? Está passando pelo ponto 2, 0, 2 no x, 0 no y, que são esses dois pontos aqui. Então vamos olhar essa aqui, ó. Meio de x quadrado menos x, tá? Meio de x quadrado menos x. Quando você substituir no 0, 0, vai dar o quê? Vai dar 0 aqui na parte do x quadrado, 0 aqui na parte do x e o resultado vai dar 0. Então, ela passa realmente por esse ponto, tá? Agora, vamos ver se ela passa pelo ponto 2, 0, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 0,5, tudo bem? Que multiplica x ao quadrado, vai ser o quê? 2 ao quadrado, né? Porque esse aqui é o x, é o 2. Menos quanto? Menos o x que é 2, tá legal? Então vai dar o que, ó? 2 ao quadrado vale 4. Meio vezes 4 é quanto? 2. 2 menos 2 vale quanto? Vale 0. Então tá vendo? Ela passa pelo ponto 2, 0. Então essa primeira função aqui, ela passa tanto pelo ponto 0, 0 quanto passa pelo ponto 2, 0, tá legal? Então muito provavelmente essa aqui é a nossa alternativa correta, tá? Mas vamos só para conferir e ver que a outra não dá certo, tá? Então, ó, vamos ver essa outra função g de x aqui, ó. Ela é 0,5x ao quadrado mais x, tudo bem? 0,5x quadrado mais x. Ela passa pelo 0, 0 aqui também, por quê? Porque se você trocar o x por 0, o y também vai dar 0, o g de x dá 0. Só quando você colocar para ela passar pelo ponto 2, 0, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 0,5 vezes 2 ao quadrado mais quanto? Mais 2. Esse negócio aqui vai dar o que, ó? Vai dar 2 ao quadrado é 4, vezes meio a gente já falou, dá 2, né? 2 mais 2 dá 4, tá? Que aí não é 2, aí não dá certo. Então, qual que é a alternativa correta? É essa alternativa aqui. Então, essa reta aqui, a f, é a função menos 0,4x mais 0,4 e a g é meio de x quadrado menos x, tá bom? Essa é a solução desse exercício. Pessoal, continuando aqui então, né, tem um exercíciozinho sobre funções trigonométricas, tá? Então fala, analisa as seguintes afirmativas. Então a primeira, a função tangente é descontínua nos pontos π sobre 2 mais k vezes π, onde k pertence a z, tá? Isso aqui, pessoal, é verdadeiro. Eu expliquei na aula de função trigonométrica, né? A gente sabe que a tangente, né? Então, tipo assim, ó, quando você faz o ciclo trigonométrico, né? Então, aqui você tem o eixo do seno, aqui você tem o eixo do cosseno e a tangente está tipo aqui assim, né? Então o que acontece? Quando você pega um arco, né, alfa aqui, se esse arco ele bate aqui em cima, ó, no π sobre 2 ou no menos π sobre 2, você tem um problema desse arco ele ser paralelo ao eixo da tangente, que é esse eixo aqui. E você não tem valor, tá? Ou seja, você pode olhar assim também, como a tangente ela é igual ao cosseno, ao seno dividido pelo cosseno, né, do arco, você não vai ter tangente quando o quê? Quando o cosseno ele vale 0. E quando que o cosseno vale 0? Nos múltiplos do π sobre 2, mais ou menos meia volta. Então, essa afirmativa aqui primeiro ela é verdadeira, tá? A imagem das funções seno e cosseno é o conjunto dos números reais x, tais que módulo de x é menor ou igual que 1, tá? Isso aqui é verdadeiro também, tá? Porque a gente viu que quando você calcula o seno de um ângulo θ, de um ângulo x, vamos colocar assim, né? O cosseno de um ângulo x ou o seno de um ângulo x, esse valor sempre dá entre o quê? Entre menos 1
e 1, tá legal? Entre menos 1 e 1. Então, o que acontece? A imagem, então, dessas funções fica limitada entre menos 1 e 1, tá? O que está limitado entre menos 1 e 1? Coisas que o módulo é menor ou igual a 1. Então, a segunda também é verdadeira, tá? A terceira afirmativa fala assim, ó, que cossecante de π sobre 3 é 2 raiz de 3 sobre 3, tá? Então, vamos lembrar aqui rapidinho, ó, o que é a cossecante, tá vendo? A cossecante de um determinado ângulo θ. A cossecante, ela é 1. Lembra que você tem a secante, a cossecante, né? E você tem a cotangente, tá? Então, a cossecante é 1 dividido pelo seno, tá legal? 1 dividido pelo seno do θ, se não estou enganado é isso, tá? Cossecante é 1 dividido pelo seno do θ. Então, ó, quando você está calculando então a cossecante, né, de π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus, tá? Π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus, então você está calculando 1 dividido pelo seno de 60 graus, tá? Então fica 1 dividido por quanto? Quanto que é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, tudo bem? Seno de 60, se não estou enganado, seno de 60 é isso, é raiz de 3 sobre 2. E aí fica 1 dividido por raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 dividido por raiz de 3, tá legal? Se você multiplicar isso aqui em cima e embaixo por raiz de 3 para racionalizar, como é que vai ficar? Vai ficar 2 raiz de 3, vai cancelar a raiz com a raiz, vai dar 3. Então vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Então essa afirmativa aqui também é verdadeira, tá? Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a zero? Não, isso aqui está errado. O limite fundamental fala que esse resultado aqui tem que dar 1, né? A gente viu isso. E aí as funções seno, cosseno e tangente estão definidas em todos os números, em todo R, ou seja, são funções que estão definidas para todos os números. O seno, beleza. O cosseno, beleza. A tangente não vale. Então essa afirmativa aqui também é falsa, tá? Então o que está correto? A 1, a 2 e a 3. Então vamos ver, ó. Apenas 2 e 3 estão corretas, tá legal? Isso aqui não é verdade. Ó, aqui embaixo, ó, apenas 1, 2 e 3, que é o que a gente viu, né? 1, 2 e 3 estão corretas, tá? A 4 e a 5 são falsas, tá bom? Então esse é o gabarito dessa questãozinha. Então, pessoal, vamos para essa agora, que é um exercício que fala sobre domínio, né? Então, veja bem, ó, a nossa função é x dividido por raiz de 8 menos 2x. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, que 8 menos 2x ao quadrado, 8 menos 2x quadrado, esse negócio, por estar dentro de uma raiz, ele tem que ser estritamente positivo, tá legal? E ele não pode dar zero. Se ele estivesse em outro lugar, eu poderia até colocar aqui um maior ou igual. Mas nesse caso, como ele está no denominador, ele não pode dar zero. Então aqui a condição de existência é 8 menos 2x quadrado é maior do que zero, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó, eu vou resolver menos 2x ao quadrado é maior do que? É maior do que menos 8. Tudo bem? Passei o 8 para lá. Multipliquei por menos 1 a desigualdade, vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado agora é menor do que? É menor do que 8, porque quando multiplica a desigualdade por um número negativo, troca o sinal, né? Troca, desculpa, o lado da desigualdade. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é menor que 8 dividido por 2, que é 4, né? Então o x vai ser menor que mais ou menos raiz de 4. Então o x ele vai pertencer ao intervalo aberto menos 2, 2, tá? Então qual que é a solução desse exercício? O domínio dessa função é o intervalo aberto menos 2, 2, tá bom? Então se a gente for olhar num gráfico, para quem ficou com dúvida, né? As raízes dessa função aqui são o 2, né? São o menos 2 e o 2. Isso é uma parábola que tem concavidade para baixo, então ela está assim, né? Está passando aqui assim. Então eu não estou incluindo o 2 e o menos 2 porque não pode dar zero. Onde que a parábola está para cima do eixo, né? Ela é positiva. Onde os números estão entre o menos 2 e 2, mas sem incluir, desculpe, o menos 2 e o 2. Então a resolução dessa aqui é com o parênteses, que lembra que parênteses é o intervalo aberto, tá?
Vamos para o próximo, pessoal. A função f é definida pela seguinte regra, ó. F de x é x ao cubo mais 3x² menos 4x dividido por x menos 1, se o x é diferente de 1, e o f de 1 vale alfa. Tá? Isso é um exercício de função contínua. Ele pergunta qual que é o valor do alfa para que essa função seja contínua. Tá? Então, um exercício bem clássico, assim, bem padrão da parte de função contínua. O que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o limite, tudo bem? Ó? O que acontece? Se você substituir essa função aqui, ó, pega aí, ó, x ao cubo mais 3x² menos 4x, se você, isso aqui dividido por x menos 1, né? Se você pegar e substituir esse negócio aqui no 1, tá vendo, ó? Vai dar 0 aqui embaixo, tudo bem, ó? Essa é a fão de x, né? Perdão, fão de x é igual. Se você substituir esse negócio aqui no 1, você fosse calcular o f1 do 1 pela regra, o que daria? Ó, embaixo daria 0, e aqui em cima daria 1 elevado ao cubo, que é 1, mais 3 é 4, menos 4 dá 0, tá vendo? Você tem uma indeterminação 0 sobre 0. Por isso que ele está falando que o f de 1 tem que valer um valor alfa para a função poder ser contínua. Quem que é esse alfa? Esse alfa é o valor do limite, tá? Então nós vamos calcular o limite quando x tende a 1, que é o problema e a indeterminação, dessa função fão de x, tá joia? Aí eu já vou começar a calcular aqui, ó, limite quando x tende a 1, eu vou tirar em evidência, tá vendo que tem um x aqui em todo mundo? Ó, vai ficar x que multiplica x² mais 3x menos 4, tudo bem? Dividido por x menos 1. Aí nós vamos agora achar as raízes desse cara aqui, ó. Então o delta, ele dá quanto? Ele dá b², que é 9, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 4, certo? Então o delta vai dar quanto? Ó, vai dar 9, aqui vai ficar mais 4 vezes 4, 16, né? Porque vai ficar positivo. O delta vai dar 25, a raiz do delta é 5. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma primeira raiz x1, né? Que é menos b, que é menos 3, mais a raiz do delta, que é 5, dividido por 2 vezes a. O a é 1, que é 1 vezes x², então aqui dá 2, então aqui vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. A outra raiz x2, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos b, que é menos 3, menos 5, né, que é menos a raiz do delta, dividido por 2a. Então aqui vai ficar menos 3 menos 5, que é menos 8, menos 8 dividido por 2, e o resultado aqui vai dar menos 4. Então, como é que fica a fatoração para a gente continuar o limite? Ó, vou continuar o limite aqui do lado, ó, igual. Limite quando x tende a 1. Então, como é que fica? Ó, x, que já estava fatorado aqui. Aí o polinomial do segundo grau fatorou assim, ó, x menos a primeira raiz, que é x menos 1, x menos a segunda raiz. Então, x menos menos 4 vai ficar x mais 4. Dividido por x menos 1, tá bom? Aí o que aconteceu? Cancelou o x menos 1, tá vendo? Ó, cancelou o x menos 1, então a gente tirou a indeterminação do limite. Então sobrou o limite quando x tende a 1 de x que multiplica x mais 4. Agora não tem mais indeterminação, você pode substituir o 1. E o resultado desse limite vai ser quanto? 1 que multiplica 1 mais 4, certo? Que vai ser o que? 1 vezes 5. O resultado, então, 1 vezes 5 é 5, tá bom? Então, qual que é o valor do alfa para que essa função seja contínua? Para que ela seja contínua, o f do 1 tem que ser o valor do limite. Qual que é o valor do limite? 5, tá aqui, acabamos de calcular, então esse é o gabarito dessa nossa questão, tá joia? Gente, então tem um exercício aqui sobre retas, tá? Da parte de função do primeiro grau. Fala assim, duas retas são chamadas de ortogonais, né, ou perpendiculares, se elas se cruzam formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Então você tem uma reta lá, uma reta R, né? Se uma outra reta S cruzar ela e elas formarem um ângulo, né, de 90 graus, R que S, então essas retas são chamadas de ortogonais, tá? Então ele pergunta assim, a equação da reta que é ortogonal a 2y menos x igual a 3 e passa pelo ponto 0 menos 3 tá bom? Então, vamos analisar primeiro isso aqui, ó, 2y
2y menos x igual a 3. Vamos isolar o y, vai ficar assim, ó. 2y, 2y igual a x mais 3, certo? 2y igual a x mais 3. Passo 2 dividindo, y ficou igual a quanto? A x sobre 2 mais 3 sobre 2. Então, uma reta que seja ortogonal a essa, isso aí tem na aula lá de retas, ela tem que ter o coeficiente angular inverso e oposto ao coeficiente angular dessa. Então, significa que o coeficiente angular dessa reta nova tem que ser o quê? O inverso de meio e o oposto também, porque essa tem coeficiente angular meio, tudo bem? Então, o inverso de meio é 2, você coloca um sinal de menos na frente, fica menos 2. Então, a nossa reta ela é assim, ó, y igual a menos 2x mais n, tudo bem? Eu não sei quem é o n. Como é que eu vou descobrir quem é o n? Eu vou substituir o ponto 0 menos 3. Então, quando o x vale 0, tá vendo? Ó, 0 menos 3. Então, quando o x vale 0, tudo bem? Qual que é o valor do y? Então, vai ficar assim, ó, y é igual a quanto? Menos 2 vezes 0 é 0, é o n é igual a quanto? É igual a menos 3, certo? Então, o n da reta é menos 3. Então, quem é a nossa reta? Afinal, a nossa reta é y igual a menos 2x menos 3. Essa é a equação da nossa reta. Tem aqui na alternativa, que seria a alternativa C, né? Y igual a menos 2x menos 3, tá bom? Pessoal, bora para mais um. Então, fala assim, ó, sabe-se que a função do segundo grau, não é? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Ou seja, uma parábola que passa por esses três pontos aqui, ó, 0, 0, 4, 0 e 2, 1, tá bom? Então, pergunta o valor dos coeficientes a, b e c, ou seja, quer saber qual que é a equação, digamos, da função do segundo grau, tá? Esse exercício ele não é tão complicado, a gente substitui, não é? Que esse ponto aqui, tá vendo? Ele tem uma coordenada x e ele tem uma coordenada y, cada um desses pontos. Então, nós vamos substituir esse x e esse y na fórmula da função, tá? Então, para o primeiro ponto, ó, y vale quanto? 0 e x vale 0. Então, vai dar assim, ó, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Obviamente, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. O que a gente vai obter? Que o c é igual a 0, tá vendo? Ó? Então, já descobri que o c é igual a 0, ou seja, eu já elimino, por exemplo, ó, essa alternativa aqui que fala que o c é igual a 1, tá bom? Então, a nossa equação, na verdade, ela é assim, ó. Como c é igual a 0, ela é assim, ó, y é igual a quanto? A ax, perdão, gente, ax ao quadrado mais bx, tudo bem? Não tem c porque o c é 0, tá? Agora nós vamos aos outros pontos, tá? Então vamos vir aqui, ó, o segundo ponto é y igual a 4 e y igual a 4, desculpe, gente, confundi, tá? X igual a 4 e y igual a 0. Então vai ser assim, ó, 0 é igual, tá vendo, ó? X aqui é x, né? X igual a 4, y igual a 0. Então 0 é igual a que multiplica quanto? 4 ao quadrado, tudo bem? Somado com b que multiplica x, que é 4, tá bom? Então aqui vai dar assim, ó, dessa equação. Vou ajeitar ela, tá? Vai ficar 16a, vou passar o zero para o outro lado, mais 4b é igual a 0, tá? Vou dividir ela por 4, porque não tem problema dividir por 4, porque é tudo múltiplo de 4, vai ficar assim, ó, 4a mais b é igual a quanto? É igual a 0. Isso é uma equação, tá? Aí vamos usar a outra. Vamos usar a outra. A outra fala assim, o outro ponto. Fala que para x igual a 2, y é igual a 1. Então fica assim, ó, 1 é igual a que multiplica 2 ao quadrado, a que multiplica 2 ao quadrado, mais b vezes 2, tá bom? Então x igual a 2 agora. Então a que multiplica 2 ao quadrado, mais b vezes 2. Então vai ficar assim essa equação, ó, ajeitando ela. Vai ficar 4a mais 2b é igual a 1, tá? Então eu tenho essa equação, 4a mais b igual a 0.
eu até vou escrever essa aqui mais para lá, ó, 4A mais 2B igual a 1. Ó. 4A, vou escrever ela mais para cá. 4A, que é essa parte, mais 2B igual a 1, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho essas duas aqui, aí você pode, tipo assim, substituir uma na outra, fazer um sisteminha 2x2. Eu vou subtrair aqui, porque tem 4A nas duas, né? Então, vou pegar a primeira e vou subtrair da de baixo. Então, vai ficar assim, ó. 4A menos 4A, 0 aqui embaixo. Aqui vai ficar B menos 2B, vai ficar menos B, entendeu? E aqui vai dar 0 menos 1, menos 1. Então, o resultado aqui do B vai ser quanto? B igual a 1, tá bom? B igual a 1. Joia. B igual a 1. Então, já sabemos o valor do C e sabemos o valor do B. E agora, para eu descobrir o valor do A, eu pego qualquer uma dessas equações aqui, ó, pode ser essa primeira, e substituo o valor do B. Então, vai ficar assim, ó, 4A mais B. Quanto que vale B? 1 é igual a 0. Então, passando aqui para o outro lado, ó, vai ficar 4A igual a menos 1, A igual a menos 1 quarto, que é a mesma coisa que menos 0,25, se você quiser, tá? Então, quais que são as nossas alternativas? As nossas alternativas são, ó, menos 1 quarto, tá vendo? Ó? Esse aqui tem menos 1 quarto, tá vendo? Toma cuidado. Só que esse aqui tá falando que o B é menos 1. Se eu não errei conta, o B não é para dar menos 1, né? O B é para dar 1. Então, tomara que eu não tenha errado conta. Então, não é esse aqui, tá entendendo? A alternativa correta vai ser essa aqui, ó. Menos 0,25, que é menos 1 quarto. 1, que é o valor do B que a gente achou. E 0, tá? Que é o valor do C. Então, a alternativa correta aqui, no caso, né, seria essa alternativa B. Aí, a segunda alternativa. Bora para mais um, pessoal. Ó, então fala um gráfico até que eu acho que eu já tinha dado, algum exercício aí, tá? Então fala que tem uma função y igual a f de x e o gráfico dela é mostrado abaixo, tá? Então a gente tem esse gráfico aqui em formato de V, né? Então a gente sabe que gráfico em formato de V lembra a função modular, né? Só que tem umas descontinuidades, aí tem uns pontinhos aqui, né? Ó, no 1 e aqui no menos 1 que tem umas descontinuidades, tem uns buraquinhos, tá? Então fala assim, ó, o gráfico de f coincide com o gráfico da função y igual ao módulo de 2x, exceto nos pontos x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, tirando esses dois buraquinhos, vamos analisar esse gráfico. Ó. Quem seria essa reta aqui? Ó? Quem seria essa reta aqui? Essa reta ela está passando pela origem, então vamos escrever assim, ó, y igual a mx mais n, tá bom? Se ela passa pela origem, essa reta aqui, esse cara aqui é 0, tudo bem? Então não tem esse termo. E aí qual que é o coeficiente angular? Ó, tá vendo que você andou aqui uma unidade e você subiu quantas aqui? Ó? Tá vendo que esse cara aqui é o 2, você subiu 2 unidades? Então esse cara aqui é o 2, certo? Então essa reta é igual a y igual a quanto? 2x, tudo bem? Aí assim, se fosse a reta y igual a 2x só ela, o que teria? Teria a continuação dela aqui para baixo, tá vendo? Mas o que aconteceu? Quando você coloca o módulo, quando fica negativa, ela passa a ser positiva. Ela rebate e dá esse gráfico em formato de V. Então, essa afirmativa aqui, ela é correta, tá bom? Essa função aqui, ela seria a função 2x com um módulo aqui, tudo bem? Porque a parte negativa que existia da reta rebateu e ficou positiva, como eu já expliquei, tá? Só que exceto nos pontos onde tem as descontinuidades. Então, tá falando aqui coincide, exceto, então tá tudo certo, tá? Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira, tá? Então, os limites, ó, vamos olhar os limites agora. Vou apagar um pouquinho a minha figura aqui. Os limites, quando x tende a menos 1 da f e quando x tende a 1 da f, existem e dão valores diferentes, tá? Então, vamos olhar primeiro aqui no menos 1, ó. Vamos olhar no menos 1. Quando você tende a menos 1 pela direita ou pela esquerda, a função tende a se aproximar de onde? Tende a se aproximar desse ponto aqui, certo? Que quem é? O número 2, tá bom? Ou seja, quando a função se aproxima do menos 1 por ambos os lados, o gráfico se aproxima da altura 2, certo? Quando você se aproxima do 1 agora, ó, pela esquerda e pela direita, o que acontece? O gráfico, a altura do gráfico, ó, também tende a se aproximar do quê? Também tende a se aproximar do mesmo valor, do 2, tá vendo? Ó, esse que é onde estão os buraquinhos, né? Então, onde estão esses buraquinhos é o valor do limite. Ambos os buraquinhos estão na altura 2, certo?
Então, os limites quando x tende a menos 1 da f, quando x tende a 1 positivo da f, existem? Isso é verdade. Mas dão valores diferentes? Não, dão valores iguais, porque ambos valem 2. Ó, esse aqui dá 2, esse aqui também dá 2. Então, essa afirmativa ela é falsa, tá? Terceira afirmativa, f satisfaz a segunda condição da definição da continuidade nos pontos x igual a 1 e x igual a menos 1. Quais que eram lá as condições da continuidade? Então, a primeira condição, o f do A tem que existir. Nesse caso aqui, o f do A existe? Existe, tá vendo? Ó, apesar de estar fora, o f do menos 1 dá 1 e o f do 1 dá 3, está aqui em cima, tá? A segunda condição, os limites, quando o x tende, né, ao ponto que você está querendo estudar a continuidade da função, ele tem que existir. Tem que existir, tá legal? E nesse caso a gente acabou de falar que os limites, eles existem, tá vendo? Quando você tende a menos 1 ou quando você tende a 1, os limites existem e valem 2, tá legal? Então, f satisfaz a segunda condição da definição de continuidade nos pontos 1 e menos 1? Sim, ela satisfaz, tá bom? Porque os limites existem e ambos valem 2, tá? A quarta aqui, f calculado em 1, ó, f calculado em 1 dá quanto? Dá 3, tá vendo a bolinha fechada aqui em cima, então isso aqui tá certo. E f calculado em menos 1, tá vendo? Ó, aqui no menos 1, ó a bolinha, onde está a bolinha fechada. Dá 1, tá vendo? Está mais para baixo. Então essa afirmativa aqui também é verdadeira. Vamos lá, e a última. Se fosse verdade que a f de menos 1 fosse igual a f de 1 que fosse igual a 2, então essa seria uma função contínua. Ou seja, o que seria isso? f de menos 1 igual a f de 1 dá 2. Ou seja, o valor da função teria que ser igual ao valor do limite, que é justamente o que a continuidade pede. Então seria como se eu estivesse pegando essa bolinha aqui, ó, e empurrando ela para preencher esse buraquinho. E essa outra bolinha eu empurrando ela para cima para preencher esse outro buraquinho, entendeu? Então se fosse verdade que essas bolinhas elas fossem empurradas para caber nesse buraquinho aí, então a função seria contínua? Sim, seria contínua, verdadeiro, tá bom? Que seria, a função assumiria justamente o valor do limite, tá? Então como é que ficou? Ficou assim, ó, v, f, VVV, né? Pelo que eu coloquei aqui, ó. VF, VVV. Então aqui a gente tem o que, ó? Seria a alternativa B nesse caso, ó. V, F, V, V e V, tá bom? Esse é o gabarito dessa questão. Pessoal, mais um exercício aqui de cálculo de limite, tá? Então, naquele mesmo esquema, se a gente substituir essa função, né, no 1, você vai ter uma indeterminação, vai dar um 0 sobre 0. Então, a gente vai ter que fatorar, né, para conseguir resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar resolvendo essa função de segundo grau, tá bom? Então, eu vou resolver a conta assim, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0, tá? Acho que não é a mesma de antes, né? Enfim. Então, o delta aqui dá quanto? Delta, ele dá b ao quadrado, que é 9, menos 4, vezes 1, que é o menos 4a, e o c, que é 2, certo? Então, o delta aqui dá quanto? 9 menos 8, o delta vale 1, certo? Então, as raízes são x1 igual a quanto? Menos b, que é 3, mais a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, que é 2, tá bom? Então, aqui, 4 dividido por 2, o resultado deu quanto? Deu 2, né? Então, menos b, estou conferindo aqui, 3, mais a raiz de delta, dividido por 2 vezes a, tá certo. O x2 é igual a quanto? É igual a menos b, que é 3, menos a raiz de delta, que é 1, dividido por quanto? 2 vezes a, que é 2, tudo bem? Então, aí vai dar 3 menos 1, que é 2, 2 dividido por 2 é 1, beleza? Então, como que fatora esse polinômio que está aqui em cima do limite? Como que fatora esse polinômio? Então, aqui vai dar limite quando x tende a 1, tá? Então, a fatoração é como? X menos 2, que é x menos a primeira raiz, e x menos 1, que é x menos a segunda raiz, certo? E aqui embaixo vai ficar quanto? Ó, 4, que multiplica quem? Ó, tirei o 4 em evidência, 1 menos x, tá bom? Então, limite quando x
tende a 1, certo? Então aqui vai ficar x menos 2, que multiplica x menos 1. E aí, ó, tá vendo esse 4 que tá aqui? Esse 4, aqui vai vir um... Vou tirar um menos 1 do 1 menos x, porque assim, ó, o 1 menos x é a mesma coisa que o menos x menos 1. Então eu vou tirar o cara em evidência, que vai ficar x menos 1, tudo bem? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar, tá vendo? O fator x menos 1 que estava dando problema no limite, que é o que a gente faz sempre, né? Então aqui vai ficar limite, quando x tende a 1, de quanto? X menos 2 dividido por menos 4. Agora eu posso substituir diretamente esse valor 1 na expressão e vai ficar assim, ó, 1 menos 2 dividido por menos 4. 1 menos 2 é menos 1 dividido por menos 4, menos com menos dá mais, então o resultado do limite dá quanto? 1/4 positivo, tá? 1/4 ou 0,25, que é a mesma coisa, beleza? Então, ó, o menos 1/4 aqui, cuidado, porque não é, tá bom? Ó, porque aqui tem o menos 1/4. Então, qual que é o resultado? 3/4 não é tal, é 0,25, que é o quê? 1/4 positivo. Então, cancelou, deu 1/4 positivo, tá? Então, esse é o resultado do limite. Queridos, continuando então, né? Agora um exercício sobre velocidade instantânea e velocidade média, que a gente também falou disso quando estava discutindo a respeito de limites. Então, a gente tem aí, ó, uma partícula se desloca com função posição S de t, né, igual a t ao quadrado menos 3t para t positivo, tá? Então, sua velocidade média no intervalo 0,4, tudo bem? E sua velocidade instantânea v de 2 valem respectivamente. Então, vamos começar calculando a velocidade média no intervalo 0,4, tá? Então, isso aqui é aquele esquema do colégio, né? Isso aqui é o ΔS, tudo bem? Dividido por ΔT no intervalo 0,4. Então, vai ser o quê? S de 4 menos S de 0 dividido por 4 menos 0. Aí, quanto que dá a função posição calculada no 4? Vai dar 4 ao quadrado, tudo bem? Menos 3 vezes 4, certo? Dividido por quanto? Dividido por 4, se eu não errei conta, né? Então, S de 4 menos S de 0. Opa, né? Perdão. E aí o S de 0 aqui dá 0, né? Ó, esse cara aqui é 0, por quê? Porque se substitui t igual a 0, vai dar 0 ao quadrado menos 3 vezes 0. Então, não vou nem escrever aqui, tá bom? Então, ficou S de 4 dividido por 4, porque o S de 0 é 0. Então, ó, 4 ao quadrado dá quanto? 16. 16 menos 12 dividido por 4. 16 menos 12 é 4. 4 dividido por 4 é 1, tá? Então, ó, só de fazer essa conta, a gente já elimina, porque fala assim, ó, a velocidade média no intervalo 0,4 e a velocidade instantânea valem respectivamente. Então, o primeiro daqui é a velocidade média, tá vendo? Então, não vale 2, não vale 4, não vale 4. Então, tem a última alternativa, ambas valem 1, né? Ou a outra é 1 e 0, tá? Como que a gente vai calcular a velocidade instantânea? A velocidade instantânea no 2, tá? A gente vai fazer assim, ó, limite quando h tende a 0, tudo bem? Que foi o que a gente aprendeu. De S de 2 mais h menos S de 2 dividido por h, tudo bem? Que é a mesma coisa que calcular a derivada, tá? Se alguém já soubesse derivar, esse negócio aí ia dar 2 vezes t menos 3, tá bom? Mas tudo bem, a gente vai fazer a continha usando o limite, tá? Depois eu vou ensinar isso aqui para vocês nas próximas aulas. Então, ó, quanto que vale a função calculada em 2 mais h? Então, vai ficar assim, ó, limite quando h tende a 0. A função calculada em 2 mais h vai ficar 2 mais h elevada ao quadrado, tudo bem? Menos 3 que multiplica 2 mais h. Então, isso é a função, tá vendo? A função S calculada em 2 mais h, essa é a primeira parte aqui. Então, 2 mais h ao quadrado, menos 3 multiplica 2 mais h, tudo bem? Menos a função S calculada em 2, tá bom? Então, a função S calculada no 2 vai dar quanto? Vai dar 2 ao quadrado, coloca um parêntese aqui, ó, para não errar, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Então, vai dar
2 ao quadrado, certo? Menos 3 vezes 2. Ficou espremido aqui, mas coube. Tudo dividido por h. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Igual limite quando h tende a zero. Então vamos lá, 2 mais h ao quadrado. Quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4h, mais h ao quadrado, certo? Menos 3 vezes 2, que é menos 6, certo? Menos 3h, tudo bem? E aqui vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado é 4. E menos 3 vezes 2 é menos 6. Opa! Menos 6, né? Então, 4 menos 6, quanto que é? 4 menos 6 é menos 2. 4 menos 6 é menos 2. Com esse menos que está aqui na frente, vai ficar assim, mais 2. Tá certo? Mais 2. Tudo isso dividido por h. Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. Limite quando h tende a zero. Então, deu, ó, 4 mais 2 é 6. Menos o 6 aqui, cancelou, deu zero, tá? Então, ficou limite de quanto? De h ao quadrado, tá vendo? H ao quadrado. Aqui eu tenho 4h menos 3h, vai ficar assim, ó, mais h, porque 4h menos 3h é 1 vez h, dividido por h, certo? E aí esse h vai cancelar os dois termos que estão em cima, certo? É a mesma coisa que você vê assim, ó, limite quando h tende a zero, de h que multiplica h mais 1 dividido por h, aí você cancela o h. Beleza? E aí no final vai dar limite quando h tende a zero, de h mais 1. Agora que a gente já tirou o problema do limite, você pode substituir o h igual a zero e o resultado vai dar quanto? Vai dar 1, tudo bem? Então, a velocidade instantânea no 2, quanto que ela vale? Ela também vale 1, tá legal? Do mesmo jeito que a velocidade média no intervalo 0,4. Então, resposta do exercício, ambas as velocidades valem 1, que seria aí no caso essa alternativa D. Belezinha? Gente, continuando, então tem esse exercício aqui que, se não estou enganado, é um exercício que eu até tinha deixado na lista para vocês, né, fazerem. Acho que eu até já resolvi ele ou algum parecido com esse, né, que fala assim, ó, de acordo com o Google Maps, né, a distância, né, entre Andradina e Araçatuba, ela é de 110 km por hora, né? E o tempo gasto é 1 hora e 24 minutos. Então, lembrando que 1 hora e 24 minutos é 1,4 hora, né? Porque cada 6 minutos é 1/10 de hora. Então, isso aqui vai ser 1,4 hora, tá bom? Então, a primeira coisa, a velocidade média do percurso é 78,6 km por hora, equivalentemente a 21,8 metros por segundo. Aí basta o quê? Basta a gente pegar 110, certo? Ó, 110. Então, o que é essa velocidade média? É a distância, que é 110 km, dividido pelo tempo em horas, tá? Então, cuidado, que aqui a divisão, como é em km por hora, então é 1,4, não é 1,24 não, tá? E aí, no caso, essa conta, 110 dividido, né, por 1,4, ela dá exatamente isso aí, ó. Ela dá 78,57, então aproximadamente aí 78,6 km por hora, tá? Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6, né? Isso é lá do colégio, né? Então, dividindo por 3,6 vai dar esse valor aí, aproximadamente 21,8, tá? Então, essa primeira alternativa, ela é verdadeira, tá bom? Então, a 1 é verdadeira. Então, vamos lá. Ó. Se o carro permanecesse o tempo todo com velocidade constante durante a viagem, a sua função posição seria uma reta ligando os pontos 0, 0, tudo bem? E o ponto 1,410 no plano TS de T, tempo em horas, espaço em quilômetros. Então, veja bem, ó, vamos fazer um eixo, dois eixos aqui, ó. Eu tenho tempo e aqui eu tenho o quê? Tempo e aqui o S de T, que é o espaço. Está sendo medido em quilômetro e o tempo em horas, tá bom? Então veja bem, ó, como eu estou assumindo que o carro saiu, né? Tipo, comecei a marcar o tempo quando eu saí lá de Andradina.
que acontece? Se eu faço essa... Deixa eu só tentar explicar para vocês isso, tá? Então, assim, ó, durante a sua função, posição seria uma reta. Então, exatamente, ó. Então, o que acontece? Eu sairia aqui do 0, 0, porque o tempo é 0 e eu não teria começado a marcar a trajetória. E o tempo aqui seria o que? Ó? O tempo seria o tempo que foi dado, que é 1,4, tá vendo? Ó? 1,4 horas. E aqui nesse plano eu teria 110 km nesse eixo, não nesse plano, perdão, 110. Então se a gente fosse vir aqui, ó, tararã, se a velocidade fosse constante, a função posição, perdão, gente, ela seria essa aqui, tá legal? E qual que é a inclinação dessa reta? A inclinação, ela é exatamente 78,6, tudo bem? Que é o quê? Que é a velocidade média, tá legal? Então nessa alternativa, se o carro permanecesse o tempo todo com velocidade constante, que seria tipo a velocidade média, né? Ou seja, se foi o tempo todo com velocidade constante, então realmente a função posição, ela seria uma reta ligando esses dois pontos aqui com essa inclinação, tá bom? Então isso aqui também é verdade. A terceira, existem 4 praças de pedágio no trajeto e o motorista não possui dispositivo sem parar, tá bom? Ou seja, nesse percurso aqui tá afirmando que tem 4 praças de pedágio, tá? Ele não tem dispositivo sem parar. Portanto, ele vai ter que pagar o pedágio com dinheiro, né? E ele não é tipo bandido, ele não vai tipo, sei lá, não é infrator, não vai acelerar e quebrar a cancela do pedágio, né? Então, necessariamente, o gráfico de S de T terá pelo menos quatro pontos em que a reta tangente será horizontal, tá? Então, lembra lá que eu falava da posição com a velocidade? A gente falou disso, ó. Então, se você tem assim, tipo, ó, o gráfico da função posição, S de T, né? Então, aqui é como se você tivesse assim, ó, nesse ponto em que a tangente é assim, você tem a velocidade positiva. Nesse ponto em que a tangente é assim, né? Minha tangente está ficando feia aqui. Você tem a velocidade negativa. E no ponto assim, ó, exatamente onde a reta tangente onde a reta tangente não ficou bem horizontal aí, né? Mas era para ser. No ponto em que a reta tangente ela é horizontal, desse jeito aqui, a gente tem o que? A gente tem velocidade igual a zero. Não sai horizontal, mas imagina que é horizontal, tá? Então, se o cara para o carro, o que acontece? Então, tipo assim, o cara está acelerando o carro está andando, a velocidade está positiva. Quando ele começa a frear, a curva começa a ficar assim, e aí você chega nesse ponto em que a velocidade é igual a zero. Quando você muda e acontece isso aqui, você começa a descer. Oh, meu Deus do céu. Você começa a descer aqui assim, ó. Aí você tem velocidade negativa. Então aqui é o carro voltando, tá bom? Voltando, aqui é o carro indo e aqui é o carro parado. Essa é a interpretação, tá? Então, lendo novamente, ó, existem 4 praças de pedágio e aí o cara não possui sem parar, ele vai ter que parar o carro. Então, necessariamente, o gráfico de S de T terá pelo menos 4 pontos em que a reta tangente é horizontal. Isso aqui também é muito verdadeiro, tá bom? Então, no caso, todas são verdadeiras, tá? Todas são verdadeiras. A nossa alternativa é, então, essa alternativa número C, que está aqui. Joinha. Então, estamos quase lá, gente. Força na peruca aí, vamos acabar essa provinha, né? Então, ó, é um exercício agora que pede para a gente considerar um gráfico de função posição, né? Então, eu já vou aproveitar o que eu falei no exercício anterior. Então, nas aulas de exercício, nas aulas síncronas que eu dei, eu falei bastante disso, nós comentamos esse mesmo gráfico, né? E resolvemos um exercício praticamente igual a esse, tá? Então, eu tenho aqui a função posição de uma partícula, né, que está se deslocando, eu tenho o tempo em minutos e o espaço aí em quilômetros, tá? E faz algumas afirmações em relação aos pontos que estão marcados aí no gráfico, certo? Vamos lá, a velocidade média no trecho CD, ó, o trecho CD, esse aqui é o trecho CD, certo? É maior que a velocidade média no trecho EF, tá bom? No trecho EF, é maior que a velocidade média no trecho EF. Como que eu sei para fazer a velocidade média? Eu ligo esses pontos aqui, ó, tá vendo? Eu ligo esses pontos. O que é a velocidade média? É a inclinação dessa reta aí, certo? Então, no trecho CD, a inclinação da reta é o quê? A inclinação da reta, ela é positiva.
Então significa que o carro está andando para frente nesse trecho, na média, e que essa velocidade é uma velocidade positiva, o carro está avançando, né? No trecho EF, o que acontece? Se você ligar aqui o trecho EF por uma reta, você vai ver que a velocidade é o quê? A velocidade ela é negativa, tá bom? Ou seja, o carro estaria na média aí voltando, tá? Então a velocidade média no trecho CD é maior que a média no trecho F? Sim, porque no trecho CD ela é positiva e no trecho F ela é negativa. Então esse item é verdadeiro, tá? No caso estou falando de velocidade como grandeza vetorial, tá bom? Existem pontos onde a velocidade instantânea ela é nula, por exemplo no ponto C, tá? Então vamos olhar o ponto C aqui, ó. No ponto C o gráfico ele não está horizontal. Lembra que eu falei disso? Então, se o gráfico está horizontal, a velocidade instantânea é nula, tá certo? Isso aqui é verdade, tá? Se o móvel fosse um carro, então nos pontos D e G ele estaria subindo uma ladeira, tá? Então, ó, nos pontos D e no ponto G ele estaria subindo uma ladeira. Gente, isso aí não dá para afirmar, entendeu? O que dá para falar é que no ponto D o carro tem velocidade positiva e no ponto G ele também tem velocidade positiva. Não é porque o gráfico ele está aparecendo aqui, ó, um morrinho, né? Tá vendo? Parece um morrinho aqui nesses dois pontos que significa que a estrada tem uma subida, tá legal? Então isso aqui é falso, tá? É pegadinha. A partícula parte do repouso, tá? A partícula parte do repouso. Como que a gente tem que saber para isso aí, tipo, dar certo? Então, ó, a gente tem que olhar aqui e tem que ver assim, ó. Quando eu venho aqui na direção da origem, vocês observam que a tangente, assim, ó, a curva ela tende a ficar horizontal. Não sei se dá para perceber isso, ó. Mas tá vendo? Quando a gente vem aqui, ou seja, se eu fosse continuar isso aqui, tá vendo? Parece que ela continuaria horizontal. Então, essa curva ficando horizontal, lembra sempre que horizontal na curva posição significa velocidade zero. E velocidade zero significa sair do repouso. Então, sim, dá a impressão aí bem nítida que a partícula está saindo do repouso. Porque só uma coisa, se ela não saísse do repouso, cara, ela poderia sair assim. Ela poderia sair assim, entendeu? Mas como ela vem assim, ó, tendendo a tangenciar e a ficar horizontal, aqui no zero é correto a partícula parte do repouso, tá? E a última delas, no trecho, né, no trecho DG, a velocidade é positiva, mas próxima de zero. Vamos ver o trecho DG aqui, ó. Vamos ver o trecho DG. Se você pegar o trecho DG e você unir por uma reta aqui, tá vendo, ó? Eu tentei unir por uma reta. Tá vendo que essa reta, mano, ela ficou quase horizontal? Não está exatamente horizontal, tá? Ela está um pouquinho inclinada para cima, certo? Mas ela está quase horizontal. Então, no trecho do DG, a velocidade média ela é positiva? Sim, ela é positiva, porque essa reta que eu desenhei, ela é o quê? Ela é um pouquinho inclinada para cima, mas ela não é tão inclinada para cima, ela parece que ela está quase horizontal. Então, significa que é uma velocidade positiva, mas que ela é próxima de zero. Então, essa última aqui também é verdadeira, tá? Então, a única alternativa falsa é a alternativa 3, tá? Então vamos lá, ó. Apenas um, dois, tará? Não, ó. Vamos lá. Apenas um. Vamos conferir, ó. 2, 4 e 5 estão corretas. Apenas 1, 2, 4 e 5 estão corretas. Então, o que a gente tem aqui é que esse é o gabarito da nossa questão, tá? Por quê? Porque a alternativa 3 ela é uma alternativa falsa. Então, mais um exercício de limite, tá, gente? Fala sobre calcular a velocidade instantânea, tá? Esse aqui, ó, eu vou fazer ele mais rapidinho, já baseado no que a gente vai aprender sobre derivada, tá? Para resolver aí, vocês teriam que calcular o limite, né, da função 3t quadrado. Então, teria que resolver esse limite aqui, ó. Teria que resolver assim, ó, limite, né? Quando h vai para zero, igual que a gente já resolveu aí, né? De quem? Da função, que no caso é a função f, calculado em t mais h, tudo bem? No caso, t estrela mais h. Então, o t estrela para a gente é o 0,25, tá bom? Então, seria assim, ó, 0,25 mais h elevado ao quadrado e multiplicado por 3 aqui, né? Então, aqui é o limite
de 3 vezes isso. Porque tá vendo, a função é 3t ao quadrado. Eu estou aplicando ela em quem? Eu estou aplicando ela em t estrela mais h. Opa, apertei de novo isso. Então fica 3 que multiplica 0,25 ao quadrado. Desculpe, 0,25 mais h ao quadrado, menos, né, essa função calculada no t estrela. Então fica assim, menos 3 que multiplica 0,25 elevado ao quadrado, né, que o t estrela é 0,25, dividido por h. E aí vocês calculem o limite, tá? Aí eu vou fazer já usando, que a gente vai aprender nas próximas aulas, mas rapidinho agora para a gente fazer, já vou adiantar um pouquinho sobre derivadas, que é o que eu vou falar para vocês nas próximas aulas. Então, a velocidade, ela é a derivada, né, a v de t, certo? Ela é a derivada da função posição, tá? Que a gente vai chamar assim de S' de t, tá? Aí a gente vai aprender uma regrinha que para derivar uma função desse jeito, que é uma função polinomial, a gente vai fazer assim, ó. O 3 ele vai ficar multiplicando e o t ao quadrado, esse expoente 2 que está aí, ele cai, né? E você fica com t multiplicado por 2 menos 1, tá? Então é a regrinha, o pessoal chama de regrinha do tombo. Então o expoente 2 caiu e você deixa o expoente e subtrai 1, tá legal? Então a expressão da v de t seria quanto? 3 vezes 2, 6. T elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. Então seria 6t, tá legal? 6t. Aí o que acontece? A gente está substituindo no quê? No 0,25, né? Então seria assim, ó, v de t é igual a 6 que multiplica 0,25, tá? Aí 6 vezes 0,25 vai dar quanto? Vai dar 1,5, né? Se não me engano. É isso mesmo? Então é isso mesmo, ó, 6 vezes, né, 0,25 é igual a 1,5, é 1,5. Ah, professor, mas na resposta não tem 1,5, tá? Tem sim, ó, 3 sobre 2 que está aqui, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Então, 1,5, 3 sobre 2, esse é o gabarito da nossa questãozinha de velocidade, né? E vocês façam resolvendo o limite aí, que é a mesma coisa, tá? Essa página aqui acho que não tem mais nenhum. Vamos pular para a próxima. Aí, pessoal, aqui, ó, finalmente os dois últimos exercícios da prova, né? Um sobre limites laterais e aí o outro, né, que vai ser de interpretação de gráfico de função contínua, que acho que eu até já tinha passado para vocês. Então, ó, sobre os limites laterais, né, vamos analisar as afirmativas, né, e vamos ver o que está valendo aí, tá? Então, a reta real é um conjunto que tem infinitos números. Portanto, um ponto sobre ela tem infinitas direções para se deslocar. Então, quem viu lá as aulinhas de limite lateral sabe que isso está errado. Tanto está vendo aqui, ó, que está vendo a setinha, né, ó, que a setinha está para frente ou para trás. Então, a reta real, ela é um espaço que a gente chama de um espaço unidimensional, tudo bem? É um espaço unidimensional. Então, o que acontece? Vamos supor que eu esteja aqui no zero. Eu só tenho uma direção para me deslocar, que é a direção da própria reta. A gente não pode, sei lá, se a gente fosse uma formiguinha, a gente não poderia sair daqui, dar um rolê e voltar. Então, assumindo que só existe a reta real ela tem uma direção e dois sentidos. Um sentido, vamos colocar assim, para direita e outro sentido para a esquerda, tá? Então, apesar de ter infinitos números, isso é verdade, não tem infinitas direções, só tem uma direção, que é a direção da própria reta, certo? Então, isso aqui é falso. Então, ó, se os limites laterais, limite quando x tende a A da função f pela direita, né? Isso aqui é o limite lateral à direita, e limite quando x tende a A da mesma função à esquerda existem, então esse limite aqui, ele também deve existir, certo? Cuidado um pouco com isso aqui, tá? Porque assim, é verdade que se o limite existe quando x tende a A, os limites laterais têm que existir, mas não é só existir, eles têm que dar o mesmo valor. Então você poderia ter uma função assim, ó, que o limite, quando x tende a um determinado ponto A pela direita, dessa função f de x, ele vale, sei lá, 2. Aí quando você pega o limite, quando x tende a pela esquerda dessa mesma função f, ele vale, sei lá, 1. Tudo bem? Então você tem esse limite existe, mas o limite só sem seus limites laterais não existe. Por quê? Porque esses aqui são diferentes, tá vendo? Ó? Eles são diferentes. E aí você tem o quê? Você tem um problema, tá? Então, no caso, essa afirmativa aqui, ela é uma afirmativa falsa, tá? Então,
Só dos limites laterais existirem, você não garante que o limite, quando você vai por ambos os lados, exista. Porque para que ele exista, os dois laterais têm que ter o mesmo valor. Tá bom? Terceira, se f é uma função contínua e f de 0 é igual a 3, então o limite quando x tende a 0 pela esquerda da f de x é igual a 3. Então vamos analisar. Ó. A f é contínua, certo? Então se a f é contínua, o limite quando x tende, né, a 3, tudo bem? Perdão, gente. De novo, ó, f é uma função contínua e o f de 0 é igual a 3. Então, se f é uma função contínua, então contínua em todo ponto, o limite quando x tende a 0 da f de x tem que ser quanto? Tem que ser o f do zero. Tudo bem? Isso aqui é definição. Se a função é contínua, o limite da função quando x tende ao ponto de continuidade tem que ser o f do ponto. E eu sei que o f de 0 vale 3, então eu sei que esse limite aqui vale 3, tá? Então, se o limite quando x tende a 0 vale 3, vale que o limite indo pela direita e o limite indo pela esquerda também vale 3, porque esse aqui já existe. Se esse aqui existe, os laterais existem e dão o mesmo valor. Então, isso aqui, minha gente, é verdade, tá? Verdade verdadeira. Isso aqui é verdade, tá? E aí, por último, o limite quando x tende a 0 de módulo de x sobre x, né, não existe, tá? Isso aqui também é verdade, tá bom? Porque esse limite, se você for pela direita, ele dá mais 1, se você vier pela esquerda, ele dá menos 1, tá? Porque para um número positivo, né, se você pegar x positivo, ó, pega o número x positivo, módulo de x dividido por x dá quanto? Dá o x sobre x, que dá quanto? Dá 1. Se você pegar um x negativo, tá legal? X negativo, o que acontece? O módulo dá menos o x, dá menos x sobre x, que dá igual a menos 1, tá bom? Então, esse limite aqui não existe porque os limites laterais diferem, tá? Então, essa última afirmação também é verdadeira. Então, vamos ver aqui, ó. A primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é verdadeira. Então, vamos lá. Apenas 1 e 2 são falsas? É isso aqui, né? Ó. Apenas 1 e 2 são falsos. Apenas a 1 é falsa, não, porque a 2 também é falsa. Apenas 1 e 3 são falsas. A 3 ela não é falsa, né? Pelo que a gente conversou aqui. Então é isso mesmo, ó. Apenas 1 e 2 são falsas. As outras duas são verdadeiras, tá bom? Beleza, gente. Vamos partir para o último aqui, ó. De acordo com o gráfico, classifique cada afirmação com V ou F. Tá? Então, também, de novo, de interpretação de função contínua, beleza? Essa função f que o gráfico está aparecendo aqui, ó, então repara que ela é tipo uma função do segundo grau, né? Ela é tipo uma parábola e depois tem uma quebra e tem uma reta, né? Então onde é que mora a descontinuidade dela? A descontinuidade dela está aqui no 1, tá? Então já vamos ficar esperto que a descontinuidade dela está aqui no 1, belezinha? Então vamos olhar aqui item a afirmativa 1. Essa função ela é contínua em x igual a 0? Vamos olhar em x igual a 0. O gráfico aqui, ó, ao redor do zero, ele tem quebra, salto, pulo? Não tem, né? Então, verdadeira. Essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. A função, ela é contínua no zero porque não é no zero que está a descontinuidade. A descontinuidade está mais para frente, ela está no 1, que é onde eu marquei esse salto aqui, tá? Então, lá, o limite quando x tende a 1 pela direita da f, ó. Então, vamos olhar aqui, eu vou apagar. Vamos focar no 1. Limite quando x tende a 1 pela direita, ó. A direita está aqui, certo? Limite quando x tende a 1 pela direita, ó, da função. Quanto que ele dá? Ele deu 2, ó. Tá vendo? Ele deu 2. Ele é maior que o limite quando x tende ao mesmo ponto, a 1 pela esquerda? Vamos vir pela esquerda aqui, ó. Qual que é o limite? Onde está indo a função? Está indo aqui para cima. O limite dá 3. Tá vendo? Ó, deu 3. Então, o limite quando o x tende à direita, ele não é maior, ele é menor, porque quando o x tende à direita, ele está dando 2, e quando o x tende à esquerda, ele está dando 3. Então, isso aqui, ó, é falso, falso, tá? Continuando, o limite quando o x tende a 1 da função é igual a 2 ou 3. O limite quando o x tende a 1 da função é igual a 2 ou 3. Isso aqui, gente, não existe, tá? Isso aqui é tipo pegadinha. Por quê? Porque o limite não pode ser duas coisas, tá? Porque a gente viu qual que é a análise aqui? A gente está vendo que o limite lateral à direita, quando x tende a 1 dessa função, vale 2.
E o limite lateral à esquerda, quando x tende a 1, dessa função vale quanto? Vale 3, certo? Então, por um lado vale 2, pelo outro vale 3. Nesse caso, como esses caras são diferentes, esse aqui ele não existe, tá entendendo? Você não pode falar que é igual a 2 ou 3, então isso aí é falso, tá? A quarta, limite quando x tende a 1 pela esquerda, limite quando x tende a 1 pela esquerda, né, ó, tá aqui, é igual a 3. Vamos olhar, pela esquerda igual a 3, tá certo, isso aqui é certo, tá? E a última, f é uma função crescente para valores de x positivos, tá? Para valores de x positivos. Deixa só eu colocar aqui no silencioso. Então vamos olhar, gente, ó. O que é uma função crescente? Uma função crescente é uma função que ela tem um comportamento de crescer, tudo bem? Então se você pegar aqui um valor x1 e você pegar aqui um valor x2 mais para frente, o f, né, então vamos colocar assim, ó, x1 menor que x2 vai implicar o quê? Que f de x1 é menor que f de x2, tudo bem? Porque a função crescente, para o número maior, o resultado tem que ser maior, tá vendo? Está mais para cima, o f do x2, no x1 ele está mais para baixo. Então, o que acontece? Ó, aqui, se a gente for analisar, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, vou rebater, cadê? Ó? Vamos pegar esse pontinho aqui em cima do gráfico, ó, um ponto que está bem próximo do 1, vou rebater esse ponto aqui, ó. Então, olha esse ponto x que eu escolhi aqui, ó. Esse ponto x, o que ele é? Ele é menor que o 1, tá vendo? Ó? Esse x, ele é menor que o 1, tá vendo? Só que o f do 1, pessoal, ó, o f do 1, o que está acontecendo? Ele está aqui mais baixo, tá vendo? Ele está aqui mais baixo. Enquanto que esse cara aqui, ó, ele está mais alto. Então, você pegou um valor aqui, o 1, que é maior que esse x, e o valor da função deu mais baixo. Ou seja, a função, se a gente olhar só aqui, ó, ela está crescente, tá vendo? Mas quando ela passa pelo 1, o que acontece? Ela decresce, tá bom? Ela decresce, aí depois ela passa a crescer de novo, tá? Então, dizer que a função é crescente não é verdade, tudo bem? Porque quando ela passa pelo 1, ela tem um decrescimento por causa dessa quebra. Então, isso aqui é falso. Então, de acordo com a nossa análise, seria assim, ó, V, FF, VF. Vamos ver se tem isso aí, ó. V, F, F, V, F. Então, aqui está o nosso gabarito. Se não me engano, essa era a última, né, das nossas questões da provinha de cálculo, tá? Então, pessoal, ó, encerro aqui a nossa aula de correção da prova, tudo bem? Peço a vocês que vocês assistam essa aula e procurem entender a resolução dos exercícios, tá? Porque assim, para quem precisar fazer prova sub, né, para quem tiver que fazer recuperação, o que acontece? Esses exercícios vão ser a base, entendeu? Assim, eu vou perguntar coisas muito parecidas, né, com isso, ou seja, eu não vou ficar inventando nada muito diferente disso, né? Então vou dar uma adaptada, talvez até pegar alguns exercícios iguais. Então vale muito a pena vocês assistirem essa aula, né, e tirarem as suas dúvidas, tá bom? Eu fico sempre à disposição, tá legal? Manda um beijo aí para todos e um abraço, né? E até a próxima, e assistam também as aulinhas de derivada, tá? Até mais, tchau, tchau, gente.